Fala, gente! Saudações, professor Antônio Márcio, turma, quarto período de Engenharia Elétrica, na disciplina EDO. Vamos a uma aula, mais uma aula nossa, em um sábado sim, um sábado não, no modo online, a título de reposição. E, gente, como já outrora programado, né? Nós, na última aula que tivemos lá no campus, deliciosamente, discorremos, narramos, deduzimos e mostramos o método de resolução de uma EDO não homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes pelo lindo, delicioso método da variação dos parâmetros, ok? E aí, com esta videoaula, eu irei trazer a resolução completa de uma EDO não homogênea que não tem restrição para sua parcela não homogênea, parcela não homogênea, ok? Lembre que para tal método, como nós vimos, deduzimos, não há restrição para a parcela que torna a EDO não homogênea, beleza? Lembre-se que aqui, qualquer tipologia funcional de uma variável, inclusive funções racionais, tá? Cujo domínio da função venha no denominador de uma fração, como aqui é o caso, este método tem condições de resolver a EDO, tá bem? Então vamos lá. Se neste primeiro exemplo nós temos um EDO de segunda ordem, y duas linhas, mais 3y' mais 2y, igual a 1 sobre 1 mais e elevado a x, primeiramente, eu irei obter a solução da EDO homogênea associada a tal EDO. Tranquilo? Vamos aqui encontrar nosso YH, tá bem? Então, naturalmente, o que você vai fazer é definir sua equação característica, conforme já vimos desde lá de trás, quando começamos a segunda unidade, com EDO de segunda ordem, ainda homogênea, as situações problema e estudos envolvendo aquela tipologia de EDO, e fomos avançando, né, por mais EDOs maravilhosas. Então, a equação característica aqui para a gente fica R ao quadrado mais 3R mais 2, tudo isso igual a zero. Equação característica da EDO homogênea associada a esta em questão. E aí, por soma e produto, você sempre tente esse caminho primeiramente. Lembre, é um caminho que, se você conseguir achar a partir de valores inteiros, logo as raízes, ganha bastante tempo, tá? Então aqui, lembrando do método que vocês viram, eu demonstrei para vocês como funciona o método, tá? Soma das raízes deve dar o valor que multiplica R com o sinal trocado. Lembre que lá no modelo, a soma vem com o menos à frente. O valor que multiplica seu Rzinho, que define a soma das raízes, vem com menos à frente. Se tem mais, lembre, mais é o mesmo que menos com menos aqui. Tá? Então, a soma aqui tem que dar menos 3, ok? E o produto deve dar 2. Ora, isso implica que um R1, primeiramente que eu posso escolher, seria menos 1, que se encaixe neste fato. E o nosso R2 seria menos 2. E perfeitamente, note, menos 1 mais menos 2, fico com menos 3. E uma vez que faça menos 1 vezes menos 2, tenho lá o meu 2 delicioso. Bom, isso posto, qual seria a solução para a EDO homogênea associada? Venha comigo, você já conhece lá toda a teoria, né? Então estamos aqui só resolvendo, porque você já conhece a teoria maravilhosamente. E com deduções que fizemos em sala de aula e continuamos a fazer semana após semana. Isso aqui nos diz que, portanto, nossa YH é da forma C1 que multiplica E elevado a menos X, a primeira raiz que você denominou, vezes o domínio da função aqui, para a gente é X, mais C2 que multiplica E elevado a menos 2X. Lembrando, para quaisquer C1 e C2 pertencente aos reais, ok? Então, tenho aqui minha família, meu conjunto fundamental de soluções para a DO homogênea associada. Tranquilo? E agora,
Agora você vai atrás de quem? De quem? Seu YP, ok? A solução particular, ora obtida, para a EDO não homogênea fornecida no problema. E ao fim, quando eu somar YH com YP, eu tenho a solução geral para a minha EDO não homogênea. Beleza? Então, voltando aqui rapidinho, recapitula sua EDO, tá? Y, duas linhas, 3Y', 2Y. Somou e está igual a 1 sobre 1 mais e elevado a x. Ora, uma vez que você utilize o método da variação dos parâmetros, vamos seguir, ok? Vamos seguir com cada passo que ele nos traz, após dedução, repito, feita em sala, para obtermos uma YP para a EDO não homogênea, beleza? Então, como a gente já vinha visualizando em sala, através desse material que eu expus para vocês, eu vou continuar em cima daquilo que estava já digitado, bonitinho, explicando, e vou pincelando com a minha caneta aqui, reforçando a explicação, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro passo é você definir os Wronskianos. Olha aí, que delícia. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, lá, você viu que para iniciar a busca para o YP, seu YP vai ter uma cara. Né? Qual a cara do seu YP? Só lembrando vocês, colocar aqui do lado. Ó. Seu YP, ele é o seu Mi1 vezes Y1 mais seu Mi2 vezes Y2. Evidentemente que Mi1 é uma função de x, bem como Mi2, bem como Y1 e Y2, aqui porque o domínio da função está em x. Beleza? E as variáveis são função e derivadas. É o EDO. Muito importante lembrar aqui, gente. Este Y1 e este Y2, eles já são caras que você conhece, ok? São exatamente esses dois aqui da YH, ok? Não se esqueça disso, beleza? Ok? E aí, o seu Mi1 de x torna-se agora o seu C1, quando você varia esse parâmetro, e o seu Mi2 é exatamente o seu C2, não sendo mais uma constante, mas variando este parâmetro. Lembre que a ideia da concepção, o que veio a trazer o método à tona, a variação dos parâmetros, foi achar uma YP para EDO não homogênea que tivesse a mesma cara da homogênea. Tá? E aí, para isso, pensando em substituir um YP lá nas variáveis da EDO, eu teria que ter uma variação em C1 e C2 para que mais parcelas pudessem aparecer e eu comparar um lado da igualdade com o outro, polinomialmente, na hora de descobrir quem são esses parâmetros, ok? Veja que é parecido com o método dos coeficientes a determinar, em termos do método em si. Só que agora, nossos coeficientes não são simplesmente constantes no método da variação. Tá? O seu YP traz esses coeficientes como variáveis. Então, serão termos de uma função para com o domínio que é estabelecido nela, conforme o problema. Tá? Nesse caso aqui foi domínio X. Então, lembre, nunca esqueça a cara da sua YP quando você usar o MVP, método da variação dos parâmetros. E recorde-se, este método resolve qualquer EDO de coeficientes constantes não homogênea. De primeira ordem a ordem N. Ok? Lembra de discutir isso em sala, beleza? Muito bem, então você lembra a cara da sua YP, você lembra a cara da sua YP, beleza? E conforme o método trouxe pra gente, segue as etapas, tá? Vai trabalhar com o Wronskiano aqui bonitinho primeiramente. O Wronskiano índice 1, Wronskiano índice 2. Lembrando que Wronskiano índice 1, índice 2 é você pegar a matriz, que é o determinante chamado Wronskiano, beleza? E usando a regra de Cramer para a resolução dos sistemas na forma matricial, você encontrar um W1, um W2, de modo que suas variáveis a serem obtidas no sistema matricial é exatamente seu Mi1 e seu Mi2, ok? Como a gente viu em sala na dedução bonitinha, tá bem? Aí você faz W1 sobre W, W2 sobre W, respectivamente é o Mi1' e depois Mi2'. Integrou ambos os lados e aí você chega em seu Mi1, seu Mi2, seus parâmetros, ok? Então, no Wronskiano, tá aqui bonitão, ó, o Wronskiano começando a rodar, tá? Na primeira linha, não se esqueça, deliciosamente aqui, seu Y1, ok? E o seu Y2, beleza?
Tá aí bonitão. Lembre que seu y1, seu y2 já vem lá da homogênea solucionada, tá? Retirando o C1, retirando o C2, porque agora eles vão ser pra gente μ1 e μ2 na YP. Na linha seguinte, quem é que você põe? Tirando aqui a primeira linha agora, ó. Na linha seguinte, a derivada de y1, posição linha 2, coluna 1. A derivada de y2, linha 2, coluna 2. Bem tranquilo. Aplicou o determinante, multiplicou a diagonal principal, achou a resposta, depois subtraiu com a multiplicação da secundária, achou a resposta, arrumou todo mundo. Aqui você vai encontrar, muito agradavelmente, este resultado. Menos e elevado a menos 3x. O cálculo aqui da determinante é muito tranquilo, todo mundo sabe fazer, numa boa, tá? Tá aqui já organizada a resposta. Agora, quando eu for atrás do meu W1, o que é que eu vou fazer? Trocar a primeira coluna do Wronskiano acima, manter o determinante, regra de Kramer para resolver sistema na forma matricial, que eu discuti em sala com vocês. Trocou a primeira coluna pelos valores da coluna depois da igualdade no modelo de sistema matricial. Você não precisa nem montar o sistema aqui, tá? Ele apareceu lá no método e depois você vai executar os passos do método sem precisar deduzi-lo de novo, né? Você já viu a dedução. Então, pegou. Primeira coluna, lembre, sempre vai ser nesta ordem. 0 primeiro, posição 1, 1 na matriz, tá? Como é EDO de segunda ordem, sempre os Wronskianos vão ser de 2 por 2, matriz 2 por 2. Porque eu só tenho y1 e y2, ok? Como soluções particulares, que geram uma família lá na solução da homogênea associada. Então, de cima para baixo, primeira coluna, 0, e depois a parcela não homogênea. A parcela aqui em cima, lembra da sua EDO não homogênea, colocada como segunda entrada na matriz na primeira coluna quando eu pego o W1. Então, lá do Wronskiano, para achar W1, retiro a primeira coluna, mantenho a segunda como já estava, natural, e no lugar da primeira coluna, eu ponho a coluna sempre formada. 0, 1, 1, linha 2, 1, a parcela lá em cima da não homogeneidade para a sua EDO. Pronto. Aplicou aqui determinante também deliciosamente, ó. 0 vezes menos 2 vezes e elevado a menos 2x, zerou tudo. Daí menos essa fração multiplicada por e elevado a menos 2x. Multiplicou aí, gente. Já vai direto o resultado, né? Que não tem nem o que simplificar neste caso. Fica a sua fração bonitinha aí. Beleza? Vai para o seu W2 agora, mesmo procedimento, análogo ao W1. Pegou seu Wronskiano lá em cima, que é um determinante, não se esqueça, vimos em sala esse lindo cara, tá? Definição para ele, teoremas sobre ele envolvendo y1 e y2. Lá no W2 é 2, segunda coluna. Então mantém a primeira coluna do Wronskiano como é originalmente. Vai lá na segunda, retira a segunda coluna e insere quem? Exatamente o que você fez no W1. 0, depois a parcela não homogênea. E isso significa aplicar o método de Kramer para resolver um sistema na forma matricial. Beleza? E você vai se perguntar, professor, mas cadê o sistema? Você não precisa montar o sistema aqui, porque a gente já montou e você viu como ele era na dedução do método. É só você aplicar os passos do método. Primeiro, acha a solução da homogênea. Lembra a cara da particular. Beleza? E aí, em seguida, logo após esse momento, logo após essa etapa, você vai atrás dos Wronskianos. Porque, em seguida, você vai lembrar, o W1 sobre W, o W2 sobre W, já vai te dar μ1, μ2, respectivamente. Integrou, acabou, você chegou a μ1, μ2. Beleza? Então, para o W2, mantém o Wronskiano, vai na segunda coluna, retira a segunda coluna do Wronskiano originalmente, e põe lá 0 e a parcela não homogênea. Multiplicou aqui, diagonal principal, a secundária vai zerar, então fica só a principal mesmo, bonitinha aqui, ó, deliciosa, ok? Então tá aí W1, tá aqui W2. E agora, como é que você vai atrás de seu μ1, μ2? Exatamente como você viu na dedução do método, tá? Então vá observando aí etapa por etapa, tá, gente? Resolveu a homogênea, lembra a cara da YP pelo método MVP, vá atrás de Wronskiano, depois W1, depois W2, já aplicando regra de Kramer aqui, para resolver um sistema. E você cai lá na obtenção, primeiro, vou deixar aqui paradinho nesse ponto, de μ1. Ora, se μ1 linha é o W1 sobre W, quando eu integro ambos os lados, eu saio de μ1 linha, fico só com μ1, e integro, então, meu W1 sobre W. Lembra do método? Então, só destacando aqui para vocês, ó, o seu μ1 linha sai como
W1 sobre W e o seu Mi2' como W2 sobre W. Tá? Então, integra ambos os lados aqui em cada uma das igualdades e você obtém tanto Mi1 quanto Mi2. Por isso aqui a gente já começa como? Já começamos deliciosamente com Mi1 igualado à integral da fração W1 sobre W. Beleza? Lembre que tudo isso foi deduzido em sala. Então, você sabe o porquê do método estar ocorrendo desta maneira e por esse passo a passo. Beleza? Delicioso. Então, vai lá, substitua. Ó. Quem é seu W1? Colocou aí ó, no numerador da fração. Quem é seu W? Colocou também no denominador. Multiplicou extremos por meios. Eu quero que você perceba que aqui, ó, se você multiplica extremos por meios, deixa eu puxar essa parcela toda para cá para vocês verem. Ó. Quando você aqui multiplica extremos por meios, você ficaria com o e elevado a menos 2x. Veja que tem menos no numerador aqui da integral e menos no denominador, tá? Então vai terminar mais a fração após você dividir ambas as frações, tá? Então, e elevado a menos 2x, e embaixo você ficaria com o seguinte. Você teria o e elevado a menos 3x, ok? Mais o e elevado a menos 2x, ok? Porque você teria esse e elevado a menos 3x vezes 1, ele mesmo. Depois e elevado a menos 3x aqui, ó, vezes o e elevado a x, e elevado a menos 2x. Lembre que o sinal de menos em cima e embaixo já vai embora, eu fico com o mais bonitinho. Aí você vai notar, quando você fizer isso, estiver resolvendo sozinho, tá? Um problema, e você chegar nesse ponto, note que tem e em todas as parcelas, no numerador e no denominador. No numerador tem uma parcela, no denominador tem duas. E tudo com e, ok? Então, veja, esse seu e elevado a menos 2 aqui em cima, eu poderia colocar ele em evidência, tá? E eu conseguiria uma simplificação com o e elevado a menos 2, que também está aqui em cima, ok? Ou você pode pensar assim, como todo mundo tem e elevado a alguém, eu divido em cima e embaixo por um cara com menor expoente, ou com um expoente igual, ok? Para que eu consiga a simplificação. E se você fizer isso, você vai cair exatamente aqui, ó. Só no e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x, ok? Eu vou fazer para vocês verem aqui mais pro lado, observa comigo, ó. Vou descer aqui, e o que é natural você fazer nesse momento? Não integre logo. Você tem parcelas comuns aí. Vamos tentar uma simplificação antes, tá? Então, ó, em cima ficaria com meu e elevado a menos 2x. Tudo isso sobre e elevado a menos 2x, em evidência. Vai ficar multiplicado por e elevado a x negativo, porque aí eu volto para menos 3. Mais 1. Delícia? Pronto. Aí você continua aqui agora, ó. Divisão de potência com mesma base aqui, tá? E aí facilmente você pode conservar essa base, subtrair os expoentes. Só que mais do que isso, né? Como são caras iguais, e agora você deixou todo mundo multiplicado no denominador, então você pode já, ó, tchau e tchau. Logo, simplificando, você ficaria com 1 sobre e elevado a menos x mais 1. E aqui mora um detalhe muito importante, vocês peguem agora essa orientação. Você está numa integral. Após simplificar sua fração na sua integral, você caiu numa situação que enxugou bastante a própria, só que tem o seu x, que é variável a ser integrada aqui, já que é integral com relação a diferencial do domínio da função, que é dx, você tem um expoente que está negativo. Tem como deixá-lo positivo? Isso facilita sua integração, porque, veja, se eu integro e elevado a x, a resposta é e elevado a x. Mas se eu integro e elevado a menos x, eu vou ter que fazer uma substituição. Eu vou ter que integrar pelo método da substituição, já nesse momento, entendeu? Pois eu não tenho e elevado a um valor fixo, como na definição de derivada para e elevado a x. Aqui seria menos 1 vezes x. Aí usaria a substituição, que é fácil resolver também. Nesse caso é bem tranquilo até. No entanto, você pode simplificar mais aqui a fim de tornar seu expoente em qualquer potência sempre positivo. Você pode usar esse método que eu vou mostrar agora. Talvez quem não conhecia passe a conhecer, tá? Eu lembro que eu cheguei a falar em sala sobre algumas maneiras de simplificar por meio não só de você dividir um cara com outro numa fração de cima para baixo, mas também multiplicar um cara em cima e embaixo na fração, tá? E conseguir simplificação. Então, se eu quisesse tirar esse negativo aqui
na potência, que tem base e que é minha variável a ser integrada, eu venho aqui e multiplico, ó, tanto numerador por e elevado a x, como denominador. Veja que multiplicar por e elevado a x é pegar exatamente uma potência que tem o expoente oposto àquele que eu quero eliminar negativo, tá? E aí onde você cairia? Olhe que delícia! Ficaria com o seu e elevado a x sobre... E aí o primeiro e elevado a menos x aqui, quando pegar o e elevado a x, dá e elevado a zero. Cai para 1, tá? Mais 1 vezes ele. Você cai numa fração que não tem mais expoente negativo. E o fato de aparecer e elevado a x é ótimo, porque é aquele cara cuja derivada dela mesma, e, portanto, a antiderivada, a partir da integração, faz com que a resposta também seja a mesma, ok? Quando eu integro a derivada e caio na primitiva, beleza? E aí foi isso que aparece exatamente aqui, ó, na nossa digitação linda, beleza? E aí, como essa integral foi resolvida agora por fim, como sua integral foi resolvida aqui? Eu tenho e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x dx. Substituição, né? Bem facilmente, vou pegar aqui minha borracha, apagar essa partezinha, ó. E sempre que você vê fração na integral, desconfie que um primeiro método que irá te ajudar é o da substituição. Quando não, você pode cair numa integração por partes, ou ainda naquela integração pelo método de frações parciais. Então, aqui veja que se você chamar o denominador aqui todinho, o denominador, chamar ele de u, fica u igual a 1 mais e elevado a x. Opa! Derivou os dois lados, vai ficar du sobre dx, que vai dar o próprio e elevado a x. A derivada em 1 vai para o espaço, né? Não sobra ninguém. E eu ficaria com du, observe, du igual a e elevado a x. O dx estaria aqui embaixo do du, usando a notação aqui de Leibniz, tá? Não a linha, mas a notação de Leibniz, du dx. Dx indo para o outro membro, tá aqui dx. Então eu consigo pegar toda a parte do numerador mais a diferencial aqui todinha, trocar por du, e vai ficar du sobre u. É a integral de 1 sobre u du, que é o ln de u. Aí você volta e substitui quem era o seu u. Quem foi o seu u? 1 mais e elevado a x. Por isso terminou ln de 1 mais e elevado a x. Como a integral aqui ela é indefinida, aí você somaria uma constante no final, beleza? Só que você não precisará fazer isso. Por quê? O parâmetro que você está encontrando, ele é uma função de x. Ótimo? Ótimo. E que vai estar multiplicando y1 já lá, tá? Então, seu interesse é pegar a parte que traz o domínio em x, a função toda classificada, tá bem? E se eu colocasse mais uma constante e for substituir lá depois em m1, em m2, multiplicando cada um y1 e y2 respectivamente, para o seu yp, você ia ter essas constantes depois operadas num cantinho, e constante operada com constante vai dar uma constante, tá? E você já tem aquelas constantes C1 e C2 que vão estar na YH, tá? Então aí você evita uma escrita maior e que seria desnecessária, beleza? Então, pega só a função resposta em cima da sua variável. Olha que delícia! Já achou seu Mi1 delicioso, beleza? Vamos agora para o nosso Mi2, que vai vir da integral de W2 sobre W. Então, descendo aqui para vocês verem, ó. Um pouco para o lado. Então, tá aqui seu delicioso Mi2. Lembre que ele veio do fato de ser Mi'2 igual a W2 sobre o W. Regra de Cramer, resolvendo aquele sistema que apareceu na dedução do método. Delícia. Integramos os membros, então seu Mi2 vai sair com essa integral desta fração. Substituiu quem fosse o W2, você achou lá com o Wronskiano em W2. E seu W, o Wronskiano puro, delicioso, menos e elevado a menos 3x. De novo, gente, extremos por meios, organiza. Lembre que eu expliquei aqui na etapa anterior, se você tiver o e elevado a um cara negativo, lembre de multiplicar em cima e embaixo sua fração por e elevado ao mesmo cara, só que positivo, porque você deixe todo o expoente aí dos e's positivos, ok? Vai facilitar a sua vida em termos de integração. Neste caso, vamos ficar com a integral que é negativa, tá? Claro, integral indefinida. Uma vez que aqui a fração, o numerador é positiva,
e denominador ela é negativa, ok? Então, fica negativa aí. E aí, qual foi o método aqui para a gente conseguir integrar? De novo, substituição. Só um detalhe muito, muito importante. Quando você olhou para esse integrando, o seu integrando, ele é bem parecido com o anterior. E você começa a pensar assim, pense simples. Sempre falo isso, ó, pense simples. Veja a beleza da matemática aqui. Você tem um seu numerador por um detalhe distinto do anterior. Aí, com sua experiência na integração anterior, pare e reflita. Se aqui em cima eu tivesse, em vez de e elevado a 2x, fosse e elevado a x, eu faria a substituição, como a gente fez, trocando o denominador todinho por u, derivando já conseguiria uma integral, que ficaria a integral de du sobre u. Não é assim? Delícia, não é? Que tal você pensar de modo similar aqui também, mesmo não tendo a mesma coisa? Agindo por simplicidade, por elegância, por puro raciocínio lógico. Então será que eu conseguiria tornar esse meu integrando como naquilo que eu já ganhei experiência? Veja que eu sempre falo em sala, né? Como é que a ciência vai avançando? Eu olho para trás, olho o que eu já tenho, e aí, com base na minha experiência científica, eu vou experimentando, lançando conjecturas por meio de hipóteses que eu já tive, com reflexões, e vou testá-las. Uma vez provada, acabou. Caminhei com um conhecimento novo gerado. Tá bem? Então, pegando o que está antes, ó, a gente busca escrever esse integrando com aquilo que eu já tive experiência até aqui. E faço isso como? É só quebrar esse e elevado a 2x como duas potências multiplicadas e conservando base somando expoente, propriedade de potência, eu voltasse para e elevado a 2x. Ou seja, é o mesmo que fazer e elevado a x vezes e elevado a x. Beleza? Muito delícia. Muito delícia. E aí o que a gente faz no integrando? Separou aquele cara todinho, ó. O cara todinho que você já tem sua experiência científica pretérita. E deixou um elevado a x aqui de lado para pensar em que método você vai usar. Será que substituição ainda me permite a resolução dessa integral? Prossiga com o seu devido teste. Então, o que você faria? De novo, né? Pegaria, vou trocar a cor aqui bonitinho, ó. Pegaria o seu denominador aqui na sua fração, deliciosa, chamou de outra variável, u igual a 1 mais e elevado a x, derivou com relação à variável em questão, que é x, você cairia em e elevado a x de novo, seu du ficaria e elevado a x dx. Opa! Meu du eu posso trocar todinho, assim como a gente já viu antes, nossa experiência, nossa bagagem científica, por ex, e na x vezes dx, que está aqui, ó. Conseguiria fazer isso. Aí eu ficaria com 1 por baixo, no lugar de 1 mais e elevado a x. Meu e elevado a x, que foi bifurcado aqui, tá? A partir do e elevado a 2x, fragmentado em duas parcelas, por propriedade de potenciação. Esse cara todinho, e elevado a x dx, já seria meu du. Só que eu ficaria com e elevado a x sobrando. Você poderia deixar ele aí? Se agora a integral vai ficar como du, se você deixa ele aí e a integral continua como du, ele sairia da integral, porque ele passou a ser um termo constante. Mas será que eu não conseguiria deixar, neste caso, a integral todinha em cima da mesma variável de integração? Conseguiria. Porque, veja, quando você fez u igual a 1 mais e elevado a x, daqui perceba que seu e elevado a x pode ser escrito isolado, como u menos 1. Então, ó, denominador todinho vai ficar como u, olhe ele aqui. O seu e elevado a x dx ficou como o seu du. E o e elevado a x que estava sobrando aqui no numerador, ele é quem? O seu u menos 1. Lembra que essa integral ela terminou com resposta negativa devido à substituição w2w, por isso coloquei o menos para fora aqui, ok? E aqui eu vou integrar agora, ó, u menos 1, tudo isso sobre u, ok? Tem dificuldade, aqui está bem respondido, bem passo a passo, tá, gente? Tem dificuldade de integrar, tem fração com soma no numerador e um cara fixo embaixo. Lembre, quando você tem uma soma no numerador, várias parcelas e um cara só embaixo, você pode facilmente separar essa fração aqui em várias, tá? Em várias na quantidade de parcelas que está no numerador. Veja que u
menos 1 sobre U, isso é o mesmo que você separar cada parcela no numerador com o mesmo denominador. A ideia de frações separadas quando somadas ou subtraídas, que são unidas com o mesmo denominador, em termos dos numeradores que vão estar lá constantes, aparecendo, ok? Então aqui é o mesmo que U sobre U, menos 1 sobre U, ok? Aí o seu U sobre U vai para 1. Aí aconteceu isso aqui, ó. Veja, a gente separou a integral, lembra que tem o menos na frente. Então você aplica sempre a integral com menos na frente, porque o seu Mi2, quando substituído em W2, W, feita a fraçãozinha bonitinha, saiu com menos. Fração superior, numerador positiva, denominador negativo, então terminou fração negativa. Pronto. Aí você ficou com a integral com menos fora, de U menos 1, tudo isso sobre U du. Separando a fração, lembre, propriedade operatória de frações bem lá do fundamental, mas eu sei que às vezes a pessoa esquece, é bom a gente reforçar aqui. Então ficaria com U sobre U, que dá 1, a primeira integral aplicada, separando a integral da soma, soma das integrais, tá? A primeira integral aplicada seria só 1, aqui teria 1, ok? 1 vezes du, próprio du, então a gente deixa só o du mesmo, com menos na frente. E a outra integral pegaria quem? A outra integral pegaria essa parcela aqui, ó, menos 1 sobre U. Essa linda parcela menos 1 sobre U. Só que veja, se você está com a integral tendo menos na frente, na hora que você aplicou em menos 1 sobre U, com o menos de fora, tá? Aqui, menos com menos, então, você colocou essa integral aqui positiva. Por isso aqui tem mais, ok? Beleza? Aí tu integra agora, né? Como fica a resposta aqui para essas integrais? Muito simples, né? Integrou aqui o próprio 1 com relação a U, sai o U com o menos de fora da integral, que vai atingi-lo após a integração ser executada. Lembra que seria U mais a constante C, beleza? Que não me interessa pensar na constante C aqui agora, já que a integral é indefinida, porque eu quero só Mi2 como a função da variável do domínio da minha EDO lá original, na sua parcela não homogênea, beleza? No outro caso, eu vou sair com mais o ln de U. Delícia! Volta e substitui quem era seu U. Quem era seu U, gente? Olha ele aqui, bonitão. Olha o seu U aqui, bonitão, tá? Então você fica com menos seu U, 1 mais E elevado a x, fechou parênteses, mais ln desse 1 mais E elevado a x, fechou parênteses. Ok? Então tá aí o seu lindo Mi2. Como ficou o seu lindo Mi2. Ok? Que aí eu destaquei aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui a cor preta. Ó. Tá aqui seu Mi2. Desfecho, pessoal. Qual o desfecho? Quem é seu YP? YP, portanto, lembrando que é Mi1 vezes Y1. Então você olha para quem foi seu Mi1, ó. Tá aqui em cima, seu Mi1, ln de 1 mais E elevado a x. Então, ln de 1 mais E elevado a x, que multiplica seu Y1, E elevado a menos x. Olha que lindo. E aí, mais o seu Mi2, vou colocar bem passo a passo, tá? O seu Mi2 todinho, menos 1 mais E elevado a x no pacote aqui do parênteses. Poderia distribuir logo menos, mas como estou fazendo bem passo a passo, fica bem organizado na cara de quem era YP, tá? Mais ln de 1 mais E elevado a x, fechou, vamos fechar outro parênteses aqui. Lembre que esse todo este seu Mi2, ele vai multiplicado na sua Y2, tá? Então, ó, o seu Mi1 aqui, delicioso, ok? Multiplicado no Y1. Okay? Lembre que o Y1 você vai trazer sem o C1, porque você variou o parâmetro, tá? Então, o seu parâmetro agora, na YP, ele é variável, você encontrou ele já, ok? E o seu todo Mi2, ok? Multiplicado por Y2. Quem foi o seu Y2 lá em cima? Foi o E elevado a menos 2x. Então, essa é a sua YP. Mi1 multiplicado por Y1. Acabou. Que vem lá da solução da homogênea associada. Não esquece, YH. Mas todo o seu Mi2 aqui, ó. Todo o seu Mi2, o pacote todo dele, se for uma soma, se tiver várias parcelas, pega ele todinho, jogou no parênteses, tá? Multiplicado lá pelo seu Y2. E aí, como desfecho, é só você escrever essa YP somada com a sua YH. E olha que solução maravilhosa.
Olhe quantas parcelas. Olhem em que nível vocês estão chegando aqui quando atingem este tópico em EDO, ok? Nesta linda disciplina, tá bem? Então, ó, portanto, seu YG vai ficar como seu YH mais seu YP. E aí, seu YG delicioso, C1 vezes E elevado a menos X, mais seu C2 vezes E elevado a menos 2X, mais todo mundo aqui, seu YP maravilhoso. Caso você queira aqui na parte de Mi2, Y2, distribuir, tá? O seu E elevado a menos 2x na primeira parcela, na segunda, fique à vontade e teria mais parcelas aparecendo. Eu não acho interessante porque você já consegue um pacote fechadinho até com termo em evidência, tá bem? Então, vamos repetir todo mundo aí. Maravilhosamente, ln de 1 mais E elevado a x, fechou, foi o seu Mi1, a gente já viu isso lá atrás, e o seu E elevado a x, negativo, mais, vamos pular daqui, tem que caber aqui, né? Menos 1 mais E elevado a x, fechou? Esse menos aplicado à primeira parte lá da resposta do seu Mi2, ok? Mais ln de 1 mais E elevado a x, fechou e multiplicou pelo seu E elevado, como está aqui em cima, observa, ó, menos 2x, que é o seu y2. Então, veja só, tá, gente? Voltando aqui, ó. Como começa sua solução geral? Lembrando toda a explicação em sala e aqui um exercício resolvido para vocês, tá? Primeiro, toda a sua YH. Beleza? Escreveu. Agora vai e exibe toda a sua YP pela variação dos parâmetros. Ok? Este lindo método. E que vocês viram demonstração comigo em sala de aula, tá? Então, aqui estava vezes Y1, ok? E aqui esteve seu todo Mi2 multiplicado pelo Y2. Beleza, gente? É isso e até a próxima!